Olá, muito boa noite. Pontualmente, 18 horas e 37 minutos e meio, né? O horário do nosso Estação Hamburgo de todas as tardes, início de noite. Seja muito bem-vindo, grande prazer estar com você na nossa audiência. E com essa mesa recheada de atrações, de convidados, para a cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro, através da internet. A cidade ferve lá fora, não só porque o clima está aquecendo, mas porque as campanhas políticas começaram a pegar fogo, né? Precisavam alguns elementos para que uma campanha até então relativamente morna tivesse aí contornos, ares dramáticos. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Que ares são esses? O que é isso que a senhora e o senhor talvez não estejam acompanhando como a gente aqui na nossa Vale TV está acompanhando. Seja muito bem-vindo, senhor Marcelo, senhor que vem faltando aos nossos encontros aqui, teve um imprevisto justificado, né, na outra semana, sim, né? Sim. Mas um grande prazer te ter com a gente aqui. Obrigado novamente, é um prazer sempre estar aqui com os amigos. Porque esse lugar já é teu agora, sim, né, chefe? Estamos em casa. É isso aí, é isso aí. Quem anda faltando muito, assim, nos últimos meses, né, é o senhor Raul Azambuja. Seja muito bem-vindo, Raul. Muito obrigado. Onde é que o senhor anda? Conta para nós aí. Nesse momento? Veleiro, assim, por exemplo? Já comprou o veleiro para atravessar os mares do mundo? Não, ainda não. Ainda não tive ainda essa Por enquanto capacidade. só olha para o mar todo dia, é isso? Não é ruim, né? Vocês dois já se conheciam? Não. Porque nós tivemos uma conversa com o Raul na última vez que ele esteve aqui, exatamente sobre mudança de vida, né? Raul largou São Leopoldo, na nossa região aqui, professor na Fevar, enfim, e hoje mora na Praia dos Ingleses, de frente para o mar. Na verdade, praticamente no calçadão de Ingleses ali, né? Não, tu vai para casa porque para dormir não, porque tu não dorme, né? Nunca dorme, tá 3 horas da manhã tá no Facebook, tá na internet e tal. Não, eu durmo bastante, mentira dele, viu? Eu durmo bastante. É que eu tenho um biorritmo, vamos dizer, um pouquinho diferente, né? Eu durmo durante o dia, só que nem morcego, né? Eu durmo durante o dia e à noite eu fico desperto, acordado, é que nem agora. Agora eu acordei há pouco tempo, né? Tô com o cabelo molhado e tal, né? Então, esse é a minha rotina. Tá bem, maravilha. Morcego te lembrou quem? Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite. O Conde Drácula. A Karina que sempre fala do Conde Drácula. Ou Batman também, né? Não, a Karina chama o Temer de Conde Drácula. Não é tu que chama, na verdade, é uma onda. Conde Drácula, né? Conde Drácula, que é o presidente em exercício, Michel Temer, que nas próximas horas, 72 horas, não sei, dizem que na madrugada de segunda para terça, deve ser confirmado Evandro Kaufmann-Schmidt como o presidente do Brasil, não mais interino, né? Muito boa noite. Pois é. Tenho minhas dúvidas, porque estive olhando hoje, né, realmente, quem era testemunha deixou de ser testemunha, etc. Estou com alguns receios de que... Eu não estou acompanhando, mantém são 49 votos. É o procurador do TCU, ele fez um pronunciamento na rede social, e daí não é uma atribuição, não cabe, digamos, não convém muito a função dele como procurador do TCU, então eles tiraram... Tipo fora Dilma? Não foi isso. Não foi exatamente isso. Mas uma coisa bem leve, e daí tiraram ele a atribuição de testemunha, e ele passou a ser só informante. Mas a questão das votações, são 49 votos a favor e precisa 54, então realmente está muito justa essa votação. Tu acredita realmente que tem volta isso? Eu gostaria que não tivesse, gostaria que não tivesse. Nem o partido dela quer ela mais. Eu gostaria que não tivesse, mas tem a questão dos votos, ele pelo menos por alguns sites, né, algumas estimativas de votos, né? Mas são sites pagos pelo governo, pelo ex-governo. Ele está perdendo a cor dele, né? Ele está perdendo a cor, ele está desbotando, porque a gente tem visto muito durante essa campanha agora que está perdendo um pouquinho, né? O vermelho. Eu preciso te confessar que a campanha do Raul em Porto Alegre eu achei muito simpática. Buscou cores e formas diferentes, né?
Agora, em Novo Hamburgo, está diferente demais, me parece, assim, né? O Pepe Vargas em Caxias também, mas ali ele deu uma pintadinha de vermelho, mas sem a estrela, né? Adotou o coração que é usado por todos os partidos, né? PSDB. Inclusive pela Unilever, né? Pelo Chaves também. Exatamente. Que bom. O Dove? Chapolin colorado. É Dove da Unilever? Da Que Bom, né? A Que Bom também. Que Bom é um coração. O Dove não é um coração também? A Dove não, a Dove ele é um pássaro, né? Ele é como se fosse uma coisa pássaro. leve, assim, é um pássaro e tal. Tá bem. Tu toma banho com Dove, né, Raul? Sempre o ultra cremoso. Maravilha. A gente viu, a única coisa que eu acho que eu fiquei sabendo dos embates hoje no plenário do nosso Senado foi essa bomba que repercutiu nacionalmente pelas redes sociais, que foi a disputa ali entre o Caiado e o Lindbergh. Uma grande baixaria, né? O Caiado acusando o Lindbergh de estar cheirando. O que talvez seja provável, mas que não tem nenhum sentido ali dentro, porque não precisa de exame antidoping. Se fosse por droga, provavelmente muitos dos nossos senadores que são drogas não estariam lá, né? Eu acho. Mas fica em aberto, não acusei ninguém especialmente aqui, né? Não, deu para notar. Não, fica aberto para quem serviu o chapéu, né? Não acha, Marcelo? Sim. Tu não gosta de falar muito de política, é isso? Não é nada contra a política. Eu tô acompanhando e deixou de ser política já faz tempo, né? Isso aí é uma palhaçada, é um jogo de quem consegue mais puxar e trocar favores para conseguir chegar do outro lado. Isso não é política, isso aí, né? Tô olhando aqui, Estadão diz que Lula está disposto a ir lá na segunda-feira a favor de Dilma. Bom, essa é uma informação nova, que a gente vinha falando até essa é agora, nova. que o PT vinha abandonando Então o presidente isso já Dilma, não né? tem mais. Hoje tu é contra a Dilma, amanhã tu é a favor, agora melhorou. O número de votos agora está um pouquinho mais favorável, o Lula voltou para perto de novo. A gente vem falando É desse uma assunto coisa- há muitos meses aqui, tá, Marcelo? Porque, bom, ali março e abril, acho que nada mais se falava nesse país, até a queda da presidente, ali, até o afastamento dela, né, em maio, não se falava mais nada, além de que, bom, precisa mudar alguma coisa, porque o país não aguentava mais, desânimo geral, né? Mas hoje eu estava ouvindo até uma exceção, eu estava acordado de manhã, eu estava ouvindo o rádio e estavam transmitindo ao vivo do Congresso e os repórteres todos dizendo que era como se fosse uma audiência normal, quer dizer, não havia nenhum tipo de sobressalto, não havia nenhum tipo, tanto que a própria imprensa, né, a avaliação que foi feita que a própria imprensa tinha menos de 50% da imprensa que havia naquele episódio mais quente, né, quando houve a aprovação na Câmara daí. Mas a né? gente vai ver isso de novo, né? Teve um senador que pediu para colocar o filho para votar no lugar dele, né? E ninguém sabe quando que vai acabar. Tem estimativas de alguns canais que é na quarta-feira. Tem senadores dizendo que vai ser no domingo. Presidente para a China, né? O Temer, ele Temer quer quer viajar pra ele China. tem uma viagem terça-feira e ele quer ir presidente para a China. Ele quer ser empossado antes. Agora, O problema é que o Lewandowski não quer trabalhar domingo, né? mas aí A raiva do Lewandowski não era a a mesma gente que movia falou o Cunha. do Senado. Se a gente for falar da Justiça, a gente também vai longe, né? Não, evidentemente, dos nossos magistrados, mas dessa formatação aí, parece que os juízes, ultimamente, andam muito... Como eu estou falastrão, né? Andam muito ligados a... Não, eles estão muito ligados à sua bolsa moradia, ao seu bolsa refeição retroativa de 5 anos, que foi esse escândalo que o Rio Grande do Sul, que padece por falta de recursos, viveu desde o início do ano, final do ano passado. Os aumentos muito acima da inflação e da reposição de qualquer outra classe de funcionalismo público. Enfim, É uma vergonha. uma coisa despropositada no momento em que se discute toda essa tragédia social, política e econômica que o país vive, Rodrigão, né? ela é despropositada não em função da tragédia que Quase nós vivemos. nonsense, né? Ela é despropositada sempre.
Sempre. Independente da situação, quer dizer, qualquer perspectiva externa avaliando a situação dos nossos, do nosso judiciário de maneira geral e até pelo Congresso, os nossos deputados são dos mais caros do mundo, né? É despropositada sempre, né? Uma democracia muito recente a do Brasil, né? Se a gente for pegar na história, a gente pode botar a democracia do Brasil na primeira infância, né? Nós estamos recém começando a aprender. Em menos de 30 anos, tivemos 2 presidentes impeachmentados. Tu deve ter assistido Isso. na última segunda-feira o encontro histórico entre Caetano Veloso e Mr. Catra. Olha, eu sinceramente No novo fui pego de programa surpresa. dele no Multishow. Não. Eu fui pego completamente surpresa agora. Agora, neste momento, Nesse não momento. viu o programa, então. Não faço a mínima ideia. No encontro, Caetano Até porque, para mim, lembrava, os dois né? combinam muito bem. Eu acho Olha, que tudo a ver. eles viu? fizeram Também um acho dueto tudo a ver. O diretor interessante. Moraes Neto tinha razão. Viu? Eles cantaram, eu acho que 15 músicas Deus dela, o uma tenha. delas foi interessante. Mas o que eu achei curioso, claro, o Caetano não falou isso a primeira vez, ele já falou sobre isso outras vezes, é que eles lutaram tanto, foram presos, perseguidos, deportados, enfim, né, exilados, para que as pessoas pudessem fazer o que a gente faz hoje. Vai para Facebook e fala o que quer, chamamos o presidente em exercício de vampiro, né? Não só pela forma física dele, mas pelo conjunto da obra. E a gente pode falar, né? Com responsabilidade, porque a gente coloca o filtro, mas a internet fala-se tudo, qualquer um, qualquer coisa, por conta exatamente de uma luta. E as pessoas vão lá para passeata e dizem, não, vamos voltar para a ditadura, vamos. Essa democracia jovem, ainda há As quem pessoas que conteste que ela falam a deva favor existir. da ditadura, a primeira coisa é que tu não vai ter mais Facebook, gente. Olha aí, ó, se liga, né? Tu tem a liberdade de falar, mesmo que tu fale M, mas tu tem a liberdade de falar. Então, eu acho que Que isso é aí... o que na China né? a gente sabe que existe. né? Mas é que eu acho Internet assim, ó, eu até limitada ao compreendo, extremo, né? eu até compreendo esse certo saudosismo da ditadura, Mas né? saudosismo de quem não viveu, praticamente? Não, até de quem, não, até de quem viveu, mas eu acho que é uma coisa eu acho que é muito mais relacionado àquele sentimento de segurança, ordem, Disciplina. disciplina, as coisas no lugar, né? Quer dizer, havia uma certa ilusão de que havia uma situação estabilizada, na verdade. Família, E isso propriedade, falta hoje, segurança. né? Isso falta hoje. Não, Mesmo que na época se sabe que não havia, né? Mas havia pelo menos a sensação, a ilusão, né, de Foi que ali que foi forjada todas as favelas do Brasil, né? Todas as grandes favelas do Brasil nasceram nesse momento, né? final da década de 70, A a gente droga pode ver aquele filme estourou no Brasil naquele momento, Pô, o né? filme Até esse, 84 a gente já viveu isso tudo, o né? Cidade de Deus, né? O Cidade de Deus, eu acho que Deus, relata aí. bem esse momento, né? As milícias que a gente vive hoje, né? Que a gente vê hoje, a gente fala do Rio de Janeiro, mas a gente tem que lembrar que aqui a gente tem um grande problema em enfrentar certas dificuldades dos poderes de polícia com medo da repressão, né? Da represália que está impregnada. E a né? escola, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A escola fundamental, tá? Ela hoje sofre de uma, como é que eu posso chamar isso? De estabelecer os lugares corretos do poder, né? Quer dizer, eu acho que o professor, ele perdeu muito a sua autoridade, a coordenação perdeu muito a sua autoridade, o diretor de escola, os alunos, então, como são crianças, né? Perderam completamente os limites. Mas isso não começa em casa. Está colapsado. Não, Eu acho que começa perfeito. Quando o filho Perfeito, diz, sou eu perfeito. que pago o teu salário, ele aprendeu isso com alguém. Né? Perfeito. Filho numa perfeito. escola particular, chega para o professor que é autoridade na escola e Mas diz, isso sou não eu quem pago o justifica. teu salário. Mas isso não eu acho que aí vem muito Aprendeu em casa. exatamente essa questão, né? Quando fala aí da ditadura para trás, é quem não viveu a ditadura, só quem teve por lá para, né? Mas a questão toda é que com o conceito da liberdade, do capitalismo, da onde para onde a gente cresceu, também se perdeu o limite. A gente está sem limite para tudo, né? Está sem limite em casa, está Como sem de um limite. extremo para outro. Exatamente, está sem limite no governo. As empresas hoje estão correndo atrás. A gente tem um país e um governo que não ajuda a produzir. A gente Atrapalha, né? a gente tem uma bolha hoje. A gente tem Atrapalha. uma bolha que vive para pagar suas contas e tirar proveito disso. Aí tu vai para dentro de casa, tu tem dois lados, né? Tu tem aquele lado que é oprimido, que não sabe de onde vai sair, vive, sobrevive. E aí como é que tu quer que ele repasse essa estabilidade, toda essa crença, essa verdade, esse futuro para os filhos? Não vai dizer o quê? E aí isso vem para dentro de uma escola, daí tu separa de novo. A escola pública
é quase que marginalizado, é quase uma criminal em determinados pontos, né? Os professores hoje são quase que vítimas. É e tu verdade. vai para a privada, é o papel do dinheiro sobre o resto, que era o que tu estava comentando. Ah, meu pai, não sei o quê. Então, dentro de casa, tu tá Acho lá. que o problema- Tu vai fazer o que eu quero, do jeito... A questão da complicado. globalização dos conceitos, acho que isso é um problema. Por exemplo, liberdade, mas não pode ser um conceito atemporal, tem que se vincular aos momentos. Então, eu não posso ter liberdade em alguns momentos, mas eu não posso ir para uma sala de aula, reunir mais 2 amigos e ficar brincando com caixinha de fósforo e tocar um samba lá no fundo da aula enquanto o professor dá aula. Então, se criou esse conceito de liberdade 24 horas por dia. Não é assim, tem uns momentos, Eu tenho uma experiência pessoal. Estou morando em Florianópolis, né? Isso faz, acho que uns 6 meses, mais ou menos. E o meu filho, ele tem 14 anos. Na época 13, ele fez agora dia 24 de julho 14. Então ele está terminando, no meu tempo era a 8ª série, mas agora é o 8º ano do fundamental, tem mais o 9º ano. Bom, ele estudava numa escola lá em São Leopoldo, uma escola tradicional, tá? E ele foi para uma escola em Santa Catarina. Não vou citar nomes, mas primeiro semana de aula, eu pergunto assim, meu filho, senta aqui com o pai, como é que tá a aula? Como é que tu tá vendo a aula? Aí ele me responde o seguinte, pai, é bem diferente. E eu, mas por que é diferente? Não, pai, tu acredita, bem assim, o tom dele, né? Tu acredita que lá nessa escola nova, os alunos, eles se levantam quando o professor está falando? Tu acredita que lá nessa escola nova, o professor, ele começa a falar, ninguém fica quieto? Tu acredita que teve uma menina que foi para a diretoria porque mandou o professor tomar naquele lugar? No copo. Ou seja, coisas que na visão dele, na escola anterior, era inadmissível. Inadmissível. E nessa escola é a prática. Ambas particulares, né? Qual era a relação dele com essa escola anterior? Ele desde do pré, né, cara? Desde que ele era pitoquinho, 2 aninhos de idade, ele estudou lá. Né? E é uma escola tradicional. Mas ele não reclamava dessa rigidez, daí, por outro lado? Ele reclamava um pouco. E eu joguei isso na mesa, né? Pô, mas tu falava, essa escola nazista, ele dizia, né? Claro que, eu te provoquei contextualizando... Pra ver se tu dizia esse termo, porque eu sei que ele chamava a escola de nazista. Eu senti, mas ele chamava... Mas como é bom tu teres o confronto entre as duas realidades. Essa experiência para ele foi boa. Mas vai muito ao encontro do que o Marcelo tá relatando. E é verdade, né? Quer dizer, tem uma escola... Tu tem várias escolas. Tu tem a escola pública, né? Tem alguns centros de referência, por exemplo, lá em Florianópolis, nós temos a escola de aplicação da Universidade Federal. Lá, tu entras por sorteio, né? E é realmente uma escola de referência, e é pública. Mas isso são centros de exceção. É sorteio. É sorteio. A escola realmente pública é praticamente, como o colega falou, uma marginalização completa. Tá? E a escola particular, tu tens aquelas pseudo-particulares, aí eu vou usar essa palavra pseudo bem contextualizada, né? No sentido de serem, como é que eu posso dizer assim, tem um livro do Felipe Neto que eu gosto muito, que é um redator bacana, ele escreveu um livro chamado Fábrica de Diplomas, né? Onde ele faz um romance policial em cima da realidade universitária, né? do background, dos bastidores da universidade. Então, realmente, tem escolas particulares que são mais rígidas, mais caras, custam mais, e outras escolas particulares que realmente não trazem aquilo que deveria trazer. A gente precisa fazer um intervalo, e está bom demais esse assunto. Eu não perguntei tudo que eu queria perguntar para vocês, mas a gente voltamos nessa pauta. Assim. Nós temos a nossa foto de ontem, Vanderlei. Olha só. Bom, vamos direto ao ponto aí. Raul, reconhece, Raul? Eu acho que... Você não Tu não estava lá? Não é a seleção de 34? É a seleção de 39. 39. É um desfile de moda da Teva, não? É a seleção. Embarcando para a Copa. Embarcando para a Copa de... Ontem a gente teve um encontro maravilhoso aqui do diretor do Instituto de Educação de Voti, o professor Everton Augustin, e a professora Diva Walser Kuhn. Filha do Kurt Walser, um grande professor que veio da Alemanha para cá em 36, né? E nesse encontro a gente pôde falar do livro que ela está lançando no próximo dia 12 de setembro, chamado O Incidente. O Incidente foi exatamente este dia
que foi o momento em que nós vivíamos o começo de uma guerra, né? Uma guerra mundial. Na época era uma escola de formação de professores, uma escola católica, né, de formação de professores, no prédio onde hoje abriga o Colégio Pasqualini, né? Doação de um cervejeiro, essa área com quase 12 hectares lá na São Jorge, São José ou São Jorge ali, quase 12 hectares, né? E neste dia estava no centro da cidade, Raul, o nosso secretário estadual de Educação, Coelho, encontrou ali o nosso ex-intendente, que foi vereador de Novo Hamburgo, o professor Leopoldo Petri, primeiro intendente da cidade, né? E o Leopoldo Petri convidou ele e disse: olha, estamos indo para uma comemoração ao dia da imigração, era 25 de julho de 39, estamos indo lá no colégio tal, eu seria desonesto se eu tentasse pronunciar aqui o nome em alemão do instituto, mas enfim, esse instituto que hoje funciona, Pasqualini, e eles levaram então essa comitiva lá, e lá foi proferido um discurso por um aluno, exaltando, né, os alemães que vieram, a importância de manter uma relação, mas um discurso, segundo a professora Diva, a gente vai ter a oportunidade, a partir de setembro, de recuperar todo esse discurso, que foi publicado no jornal Correio do Povo, em 27 de julho daquele ano, 2 dias depois. O discurso na íntegra foi publicado, porque isso causou um grande incidente. A escola foi fechada, foi ouvido o nosso representante, como era uma escola católica, né, foi ouvido o bispo, o arcebispo, que na época era Dom João Becker, e ele, que não tinha uma relação muito forte com isso tudo, a professora Diva contando, tá, gente? Sim. São registros da história, né? O que aconteceu naquele momento foi que eles não tinham uma relação tão boa com a classe dos jesuítas, e por conta disso acabou sendo fechada essa escola. Essa escola foi aberta 6 anos depois. Então, essa foto foi exatamente ali, estava o Ângelo Provenzano, que era o nosso intendente naquele momento. Quem era o aluno? Ela falou o nome dele, eu te confesso que eu não recordo, um sobrenome alemão, claro, mas te confesso que eu não recordo. Recebiam alunos de várias cidades da região, né? Jovens que muitas vezes não tinham onde morar, enfim. Bom, isso na verdade já estou confundindo as duas histórias. Mas ali nessa foto, professores do Instituto, Leopoldo Petri, Ângelo Provenzano, o senhor Coelho. Pessoas que vieram se tornar depois nomes de rua, né? Tal a importância Todo dessas mundo personalidades nome, ali. Né? Kurt Walser, então, é nome de rua e de escola lá, né? Muito bem, vamos para a foto de hoje? Bela história, né? Que maravilha. Ah, bacana. E esse lugar aí, Raul, tu passou por ali? Deixa eu ver. Que lugar é esse? Reconhece, Karina? Não. Evandro? Não. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.